A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam dadas a cada um de vocês, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 31, está escrito assim: Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Interessante observarmos que nos últimos dias tem sido comentado muito o caso da cantora Isa. E eu vim comentar com vocês também, porque é algo que é extremamente pertinente dentro da restauração de casamento. As pessoas ainda acreditam que a lei do retorno, a lei da semeadura, não existe. E pasmem, pessoal, ela existe. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2, pode demorar 3, mas ela vai acontecer. Nada fica escondido. Deus traz à luz tudo. Porque como dizem aí, um ditado muito antigo, que todos sabem, aqui se faz, aqui se paga. Então vamos ao caso. A cantora Isa, atualmente, ela tem 33 anos. Ela estava namorando com o jogador Yuri Lima, de 29 anos, jogador de futebol. Hoje ela se encontra grávida de 6 meses. E o que acontece no caso dela? Ela era casada, né? Ela foi casada por 4 anos com um produtor musical. O nome dele era Sérgio, né? A Isa e o Sérgio se envolveram em 2016, ele já era produtor musical e ela cantora, e eles se casaram em dezembro de 2018. Em outubro de 2022, ela anunciou que ela e o empresário estavam se separando. Nesse momento, o Sérgio também fez um pronunciamento falando, e nessa época ele ainda era empresário da Isa, e ele fez um pronunciamento dizendo que a história de amor deles foi linda, porém cada um ia seguir o seu próprio caminho. Tudo bem. Só que já nesse mesmo 2022, após o envio de um direct pelo Instagram do Yuri para a Isa, ela respondeu e eles começaram esse romance. Porém, em agosto de 2023, ela deu uma entrevista para um certo jornal que ela confessou que, mesmo ela ainda casada, ela já tinha conversas com o Yuri. Ela não parou, ela começou a conversar com ele em 2018. Entende? Então ela já estava conversando com ele. Ah, Tainá, mas isso aí não configura traição. Configura. Porque agora, quando a história dele veio à tona, conversando com uma amante, ela passou a ser a coitadinha da história, né? Continuando o caso. Em abril de 2024, eles estão juntos, né, desde 2022, certo? Ela terminou o casamento em outubro de 2022, então ali dezembro, né, início de 23, ela já estava com ele. Eu creio que ela já estava com ele desde o início de desde o final de 2023, né, em dezembro de 2023. A Isa descobriu agora em abril de 2024 que ela estava grávida desse jogador. Porém, ele sempre manteve conversas com essa moça, ao qual veio à tona todos os prints de conversas deles. Ele afirma que teve um relacionamento com essa moça antes de começar a namorar fixo com a Isa, né? Ela também, essa moça, veio falar a mesma coisa, né? Que eles eram namorados, porém eles continuaram amigos. Só que quando veio, né, à tona pela assessoria do Léo Dias, que foi ele que recebeu, a moça queria vender essa história para ele por 30 mil reais, porque ela não estava preocupada
com o rapaz. Ela não estava preocupada com a imagem da Isa, mesmo ela sabendo que a moça está grávida, né? Ela estava preocupada em fazer fama, já que ela é uma moça que trabalha em plataforma de vídeo adulto. Então entenda que é um emaranhado aí nessa história toda e nós já vamos começar a desenrolar isso. Olha só. Aí, em abril de 2024, a Isa descobriu essa gravidez, certo? Porém, esse rapaz mantinha essas conversas com essa moça. Tanto é que tem vários prints de várias conversas dele em vários meses. Semana passada, essa moça tentou vender essa história para o Léo Dias, só que ele entrou em contato com a assessoria dela, né, da Isa, entregou e tal, e o pessoal fez uma reunião e falou para ela dar a notícia, né, para a mídia. E foi o que ela fez. No dia 10 de julho, né, ela anuncia, né, que não era mais, ela comunica, né, o fim do relacionamento, que ela e ele não eram mais um casal. A questão toda é que, quando ela estava casada, ela já mantinha contato com esse rapaz. Então, da mesma forma que ela traía o marido dela, porque é sabido que traição não é apenas conjunção carnal, e sim quebra de confiança, né? Então, da mesma forma que aconteceu com ela, com esse rapaz, que ela começou a se relacionar com ele ainda casada, aconteceu com ela também, estando casada. Então, pessoal, às vezes eu fico me perguntando por que você ainda acha que não vai acontecer a mesma coisa com seu marido, a mesma coisa com a sua esposa e com o OH? Porque parem e pensem, a Isa engravidou do OH. O marido dela é o primeiro marido. Ela está em uma segunda aliança que não é, em momento algum, permissão de Deus, mas não é o projeto de Deus para a vida dela. Porque o projeto de Deus para a vida dela é o primeiro marido que ela teve anteriormente. Então, observem sempre que a lei da semeadura, a lei do retorno, isso vai acontecer. Outro caso também muito interessante que podemos inserir aqui é o caso do Kaká. Ele foi um exemplo de homem cristão. A questão dele ter ou não adquirido o segundo casamento, isso aí é uma questão dele com Deus. Eu vou argumentar só até o momento do divórcio, quando a esposa pede ele o divórcio. Só vou comentar até essa parte. Por quê? É algo que nós precisamos entender, que um está disposto e o outro não. Só que a esposa do Kaká, ela só quis o Kaká de volta quando ela viu que ela ia perder ele para uma outra mulher melhor até do que ela. Não foi porque, mas a oração do Kaká, o Espírito Santo trabalhou no coração dela depois? Não. Tanto não trabalhou ainda no coração dela, que ela ainda precisa de mais um tempo para pensar, porque ela ainda tem dado declarações equivocadas sobre o Kaká. Ela adquiriu uma segunda união, o Kaká adquiriu uma segunda união. Tainá, mas os pastores deles e tal, tudo bem. Não vou entrar nesse mérito. Eu só vou até a parte do divórcio. Nem ele nem ela poderiam ter adquirido novas alianças. Porém, eles acharam por bem fazer. Então entenda sempre que aqui se faz, aqui se paga. A Isa, hoje, ela está sofrendo o que ela fez o primeiro companheiro dela sofrer. Não adianta, pessoal, vocês acreditarem, vocês olharem fotos, Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, X, não adianta. A verdade é uma só. Aqui se faz, aqui se paga. A palavra do Senhor, ela vem nos alertar
em 2 casos muito conhecidos. Caso de Sansão. Lá em Juízes, Sansão, ele foi um filho que ele foi gerado por um milagre de Deus, porque os seus pais já eram bem velhos. E qual que era a missão de Sansão? Ser juiz na terra de Israel, para o povo de Israel e por Israel. Ele tinha grande força quando ele era tomado pelo Espírito de Deus. Só que o que ele não podia comer? Ele não podia comer carne impura, ele não podia se embebedar, ele não podia cortar o cabelo e ele não podia conviver com outras mulheres que não... Ele não poderia se casar com outras mulheres que não fossem mulheres hebreias. Até aí, tudo bem. Sabe o que aconteceu? Sansão foi ganhando batalha, foi ficando forte, e o ego dele foi inflando. Quando o ego dele se inflou totalmente, o que ele fez? Ele estava na cama de uma mulher proibida para ele. E ela sempre dizia para ele: Sansão, os filisteus estão vindo. E ele acordava e todos os testes que ela fez com ele arrebentava as cordas, ele arrebentava tudo. Ele quebrava os homens, ele quebrava a porta. Só que o que acontece? Quando ele estava mais fraco na fé com Deus, ele revelou o segredo dele, que era o cabelo dele. E o que Dalila fez? Foi lá e raspou o cabelo dele. Quando ele acordou, o Espírito de Deus já tinha o deixado. Sansão sofreu essa consequência. Davi sofreu também a consequência. Quando ele se deitou com Batseba, por mais que naquela época existia a questão da mulher estar divorciada do marido, porque naquela época de guerra, o marido deixava um documento para a esposa que caso ele morresse, ela poderia se casar com outro. A carta de divórcio servia para isso naquele tempo. Então, ela estava com essa carta de divórcio em mãos. Por que vocês imaginam que Davi preparou a morte de Urias? Porque ele sabia do princípio bíblico, que ela só seria uma mulher livre se Urias fosse morto. Então, ele tratou de providenciar a morte de Urias. Deus perdoou Davi do pecado de ter adulterado com Batseba, porém a espada não saiu da casa dele. Salomão, a mesma coisa. Conforme ele foi adquirindo outras mulheres, ele foi adquirindo outras culturas e a sabedoria ao qual ele havia pedido a Deus para poder governar o povo, para poder cuidar do povo, para poder ter aquele encontro com Deus, aquela intimidade com Deus, Salomão usa para outros fins. Foi estudar feitiçaria, foi estudar todo tipo de sortilégio. Entendam que Salomão se desviou também do coração de Deus. E o que aconteceu? O reino foi dividido novamente. Infelizmente, pessoal, tudo aquilo que nós fazemos longe da vontade de Deus vai trazer uma grande consequência para nós. O caso dessa moça é apenas um dos casos que a gente vai comentar, que nós ficamos sabendo. Entendam, a lei do retorno existe, aqui se faz, aqui se paga. Na Bíblia está falando que aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Entenda, você homem, você mulher, entenda. A mulher que ela não é sua, ela vai ser a sua queda. A mulher que ela não é sua, ela vai ser a sua queda. Isso eu tô falando tanto para homens quanto para mulheres. Entendam. Cuidem de seus casamentos, cuidem dos seus maridos, cuidem das suas esposas. Eu sei que esse vídeo aqui, tem muita gente que tá assistindo, que tá pensando em trair a esposa, que tá pensando em trair o marido. A mulher que não é sua vai ser a sua
queda. Vigilância. Jesus fala, vigiai e orai. Por mais que você fale que traição é caráter, não, traição é ocasião. A ocasião, como diria a minha avó, ocasião faz o ladrão. Não dê ocasião ao pecado. Vigie sempre. Ore sempre. Tome muito cuidado. Deus está de olho. E aquilo que você plantar, certamente você vai colher. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês.